Hello, smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com mais uma live no Instagram. Vamos começar então dando os recadinhos rapidinho. As nossas lives da Smart English acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Geralmente as lives acontecem aqui mesmo no Instagram. Outras vezes eu faço as lives pelo YouTube. Eu só faço as lives mesmo no YouTube quando eu tenho a necessidade de ensinar gramática para vocês. E aí eu gosto de compartilhar a tela do computador. E aqui no Instagram não dá. Quando as lives forem feitas no YouTube, eu vou deixar para vocês o link nos stories, ok? Outro recadinho rapidinho para vocês é: o meu e-book está gratuito para download, guys. É só ir lá na bio, tá? Lá na bio do Instagram. Clica no link, baixa o e-book Yes You Can Speak English. Esse e-book ajuda vocês com técnicas para vocês melhorarem a fala, a pronúncia, como destravar a fala para ir atrás então da grande fluência, que é o que a gente quer, né? Da tal fluência. Bom, para quem for assistir depois pelo YouTube, eu vou deixar então na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o e-book. E vamos cumprimentar os nossos smarteiros que estão aqui hoje. Vamos cumprimentar os smarteiros. Vamos ver quem tá aqui? Good evening, Mel, Anjos, Laura Mazitelli, Vargas. How are you? How are you, Ana Paula Fátima? Good evening, Rodrigo Monte. How are you, guys? Is everything okay? Alright. Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. São dúvidas de inglês, tá bom? Durante todo esse tempo que eu tenho o Instagram, que eu tenho o YouTube, eu tenho recebido muitas perguntas nos directs. São dúvidas de inglês, gramática, pronúncia, dúvidas diversas. Até sobre a profissão de professor de inglês eu tenho recebido. E aí, o que eu tô fazendo? Eu vou começar a fazer umas lives com as perguntas de vocês e as respostas aqui. Porque muitas dúvidas são repetidas. Várias pessoas têm as mesmas dúvidas, perguntando as mesmas coisas. E eu não consigo, não tenho tempo para responder todo mundo como eu queria, como eu gostaria. Alguns eu consigo, quando a pergunta é mais rapidinha, eu consigo responder. Então, principalmente dúvidas de gramática, de pronúncia, fica melhor se a gente fizer um vídeo, se a gente puder conversar aqui ao vivo. Então, o que eu fiz? Vou fazer uma série com vocês de lives. Você pergunta e a Smart English responde, que são dúvidas de inglês, tá bom? Então, se a sua dúvida que você me mandou nos directs não for respondida hoje, não se preocupe que a gente vai fazer algumas lives com essas dúvidas e uma hora sua dúvida vai ser respondida, tá bom? Bom, eu anotei direitinho as dúvidas aqui, hoje eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que é: Teacher, como saber a diferença entre bad, mal, e bad, cama? Essa pergunta aqui, gente, eu escuto muito de alunos e eu tenho recebido muito. E aí eu falei assim, gente, vamos terminar com essa dúvida. Alguns perguntando assim, eu não sei a diferença, eu não vejo diferença. Quando eu estiver falando com um americano e ele vai falar pra mim mal, ou ele vai falar cama, eu não vou saber o que ele tá falando, porque a pronúncia é igual. Não, a pronúncia não é igual, tá, gente? Bad, que é mal, que é o bad, B-A-D, e o bed, que é cama, B-E-D. Ok. Então, o mal, quando ele tem esse A, ele é mais aberto. Prestem atenção. Quando você vai pronunciar o mal, você vai falar assim, ó, bad. E você dá uma alongada, você dá um sorriso maior. Bad. Olha a entonação, ó. Bad. Bad. Ó, é. Ó, sua língua funda, ó. Bad. Estão vendo? A cama é mais curtinha. Ela não tem assim, que a gente falou agora. É bad. Bad. Tá? Bad, 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 bad. Acontece também com a palavra homem, que é man, que se escreve com A, e homens no plural, que é com E, man, man. Deu pra perceber a diferença? Ó, homem, um homem só, one man. Dois homens, two men. Então eu vou falar mal, ó, bad. Vou falar cama, bad, bad, bad. Mal, bad, bad. Ó, dá uma alongada aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Teacher, o que são phrasal verbs? Phrasal verbs é uma combinação de palavras formadas por um verbo e uma preposição, ou
um verbo mais um advérbio. Mas essas nomenclaturas, esses nomes da gramática não vai ajudar muito vocês. Então não se preocupem muito com isso. Mas aqui tem um advérbio e um verbo, aqui é um verbo, uma preposição. O que vocês têm que entender é que assim, são duas palavrinhas que se juntam e ganham um novo significado, tá? Quando essas duas palavrinhas estão separadas, elas têm significados diferentes. E quando elas estão juntas, elas adquirem um novo significado. E como que vocês aprendem isso? Vocês aprendem no dia a dia, estudando frases, assistindo séries, ouvindo podcasts. É uma coisa que vocês vão aprender aos poucos. Eu não incentivo, eu não falo para meus alunos, olha, vão lá no Google e peguem uma lista de phrasal verbs soltas e decorem, memorizem. Isso não adianta, tem que estar num contexto. Tem que ter uma situação para você estudar, uma situação de uso, de forma que você consiga memorizar e entender, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o phrasal verb look for. Look é olhar. For é para. Só que quando você junta essas duas palavrinhas, ela vira um phrasal verb. E aí a tradução fica procurar. Procurar. Eu estou procurando. I am looking for. Eu não estou olhando para, eu estou procurando. Então, isso é um phrasal verb. Outro phrasal verb, muito comum. Get up. Get up. Então, a gente tem o get, que é o verbo conseguir, obter, aquele verbo que é um monte de coisa. Mais o up, que é pra cima, up. E aí, você vai falar, mas é obter pra cima. Não, quando você junta, adquire um outro significado. Levantar. Então, de manhã tem o wake up, que é acordar, quando você abre os olhos. E tem outro phrasal verb, que é o get up. Get up, que é o levantar, tá? Então, esses daí são phrasal verbs. Separados, significados sozinhos, diferentes. Quando se junta, tem um novo significado. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta que eu recebi, que é, teacher, o que significa pretty good? É lindo bom? Não, gente, não é lindo bom, né? Isso daqui também é muito usado. A gente fala very good, muito bem, né? E o pretty good, esse pretty, ele tem esse sentido também de muito. O pretty sozinho é linda, né? Tem aquele filme Uma Linda Mulher, Pretty Woman. Então, ele sozinho significa linda, mas pretty good não, tá bom? É uma expressão que significa muito bem, tá bom? Você pode até responder um cumprimento, né? How are you? Pretty good. Muito bem. Bom, perguntinha número 4. Como se pronuncia em inglês as palavras crime, rádio e real? Por que eu recebi essa pergunta? Porque a escrita em inglês é a mesma, mas a dúvida que não quer calar é como se pronuncia, já que se escreve igual. Então, a gente tem crime, que a gente vai escrever exatamente crime, mas a gente vai pronunciar crime, crime, tá? Esse E você não fala, você fecha a boca no M, ó. Qual que é a diferença do M e do N? O M em inglês você fecha a boca, né? Por exemplo, mamãe, mom, né? E o N você abre a boca. Por exemplo, man. Então, o N você abre e o M você fecha. Então, crime. Você não precisa falar crime. Esse I do finalzinho, esse E, você não pronuncia ele, você só fecha a boca. Crime. Qual foi a outra palavrinha? Rádio. Rádio também, a gente escreve rádio, mas a gente pronuncia radio, tá? Ou radio. O D, muitas vezes ele é pronunciado com som de D mesmo ou com som de R, tá? Radio. E a outra que me perguntou é o real, né? Real, se escreve real mesmo, mas se pronuncia real. Ó o L lá em cima, ó. Aqui, ó. Põe a língua aqui, ó. Traz o dente pra falar esse L. Real. Tá bom? Respondido? Certinho? Próxima pergunta que me mandaram foi: qual preposição devo usar para formar um phrasal verb? Qual preposição devo usar para formar um phrasal verb? Gente, não tem uma regra para isso. Gente, principalmente os americanos, o inglês americano, ele é praticamente todo formado por phrasal verbs.
eles usam muito phrasal verbs. Então essa pergunta aqui, ela dá aquele link com a outra pergunta lá que eu tava falando, né? O que são phrasal verbs? Lembra? Junção das duas palavrinhas, verbo, preposição, verbo com advérbios. E aí adquirir um novo significado. Então, qual preposição devo usar para formar? Não tem regra, tá? Isso não existe na língua portuguesa. Então, a gente não tá acostumado com phrasal verbs, porque em português não tem. Mas e aí, como é que eu vou saber quando usar? Você vai saber estudando e praticando muito inglês, gente. Lendo muito. Vocês leem livro em inglês? Quem tá aqui na live? Alguém aqui na live lê inglês? Porque o pessoal acha que é importante ouvir podcast, é importante assistir séries, é importante ouvir muita música em inglês, mas não lê. E ler é muito importante. Ler também ajuda a aprender as palavras. Lendo, você adquire muito vocabulário. Então eu quero saber aqui, lê em inglês? O Daniel Salles fez um dedinho assim, um joinha, ó, eu acho que ele lê. A Mel Andes falou, às vezes. Ler em inglês é muito bom, principalmente se você tiver a oportunidade de ler o livro em português primeiro e depois ler em inglês. Ou até comprar livro bilíngue, né? Que você vê o texto em português e o texto também em inglês do lado. E aí vocês conseguem aprender muito phrasal verbs e estudar em contextos. Contexto. Você tá lendo um livro, você tá lendo a história, você tá ali lendo uma situação. Quando você dá de cara com phrasal verb, muitas vezes você não precisa nem traduzir. Você entende o que é por causa do contexto, tá ok? Daniel falou, I read a lot. Isso aí, ele lê muito. Muito bom. Então, não tem uma regrinha, tá? Pra usar preposição pra formar phrasal verbs. Próxima pergunta. Quando eu uso get, get. Get é terrible. O get é o nosso verbo coisar do português, né? Eu dou aula de português para estrangeiros e eu tenho alunos americanos, tenho alunos canadenses, tenho vários alunos aí. E aí, quando eu pego o verbo coisar ou o verbo pegar, né? Que eu vou ensinar para eles, é terrível para eles entenderem. É bem difícil, porque cada hora tem um significado diferente. Então, o verbo pegar. Eu pego gripe, é uma coisa, né? Então, eu peguei uma gripe. Eu pego DP, bombei na faculdade, peguei DP, bombei na faculdade, bombei pra eles é terrível. Peguei DP, peguei uma menina ontem na festa, peguei uma menina na balada. Não é legal falar isso, mas é um exemplo do jeito que a gente fala. Peguei o ônibus lá na Avenida Paulista. Gente, olha quantas vezes eu usei o verbo pegar e quantos significados diferentes. O que tem a ver pegar uma gripe com pegar uma DP, com pegar um ônibus, com pegar uma menina... Ou como pegar uma coisa, peguei aqui, ó, peguei o meu ursinho de pelúcia, eu peguei, agarrei. Não é assim que eu pego o ônibus, não é verdade? Não tem como eu pegar um ônibus, né? Você toma lá o ônibus, você pega o ônibus, enfim. Então, o get, quando eu uso get, é complicado, porque o get, ele é quase esse verbo aí pegar. Então, ele significa conseguir, ele significa receber, ele significa obter, ele significa entender, I get it, né? I got it. Quando você fala que você tá entendendo, I understand. Ele significa ganhar. Então, assim, não tem... É uma pergunta assim, muito difícil, né? Depende do que você estiver falando. Tem os phrasal verbs com get. Eu vou dar uns exemplos, umas junções com get aqui pra vocês. Por exemplo, get away, que juntando fica get away, tá? Quando você junta esse T com uma vogal, ele dá um som, você faz um link sound. E aí você juntou ali, ele dá esse sonzinho assim de R, tá? Get away, é fugir, escapar, né? Tô fugindo, tô escapando, I'm get away. I'm getting away. Get back, voltar, retomar, get back. Get in, então você entra, né? Entrar, get in. Get off, sair, dar o fora. Então, gente, o verbo get é uma coisa assim, coisar, pegar. É o verbo que dá pra você ir além, adiante e além. Dá pra fazer muita coisa. Então, assim, o verbo get e o verbo que eu tava falando pra vocês de pegar, que nem pegar uma gripe, pegar um resfriado, pegar um ônibus, pegar uma garota, tá ali, tá junto, né? Então, o get dá pra fazer muita coisa. O que eu dei exemplo aqui? Dei um exemplo de 4 pra vocês, né? A última perguntinha que eu vou responder hoje de vocês é como pronunciar o TH? O terrível TH. Tá, gente, ó. Vamos começar entendendo que não é uma coisa fácil,
tá? Não é uma coisa assim que você adquire da noite pro dia. Principalmente quem tá no básico, quem tá começando agora, não precisa entrar numa neura porque você não consegue pronunciar o TH, tá? Porque você não fala lá igual o bendito do americano, do irlandês, do pessoal lá. Porque não existe em português. E quando você não tem, é difícil. É como se a sua língua estivesse presa. É um exercício. Você vai treinando, você vai pro espelho, você ouve, você repete. Não tem. Não tem. A nossa língua, a língua portuguesa, ela é falada aqui, ó, na garganta, né? A língua inglesa, ela é falada muito aqui, ó, na ponta da língua, na boca, né? Por isso que a gente fala as consoantes T, D, T, 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 T. Aqui, ó. A nossa não, a nossa é muito mais, ó, a nossa voz, ó, vibra aqui, tá vendo? A língua portuguesa é aqui. Então, é mais ou menos a ideia do ão. O ão em português, ele não tem em inglês. Então, você tá ensinando para um americano falar ão, ele sofre, mesmo que ele fale, que ele treine, não vai ficar perfeitinho igual o nativo, né? Então, a gente fala balão, a gente fala pão, numa boa, o americano vai falar balau, pau, parece que dói aqui. O TH é a mesma coisa, tá? Mas a ideia do TH é você colocar a língua aqui, entre os dentes, e soprar. E aí ele tem dois sons. Ele vai ter um som que vai estar entre o Z e o D. Não é que você vai falar o Z nem o D. É pra você só ter uma ideia, porque como eu falei que não existe em português, a gente tem que ter uma ideia pra dar uma baseada aí de como que a gente vai falar, pra se basear. Então, por exemplo, eles, they, tem que aparecer a linguinha. They, repeat, they, ó, é um som entre o Z e o D. They, eles. Mais um que é assim, that, que é o aquele. Ou então aqueles no plural, those, tá? E tem um som diferente, que é o som que vai ficar entre FST. Ai, que legal, teacher, ajudou muito. O FST. Junta tudo isso e aí vai dar um sonzinho um pouquinho diferente. Então, ele tem dois sons, tá? A Mel falou, parece um som de V. E também, ó, entrou V aí no they. Esse som de V que você tá falando, ele é mais pra isso que eu falei do FST, que é, ó, pensar. Think. Ó, dá uma sopradinha maior. Você vai falar obrigado. Thanks. É diferente, ó. They, ó. Vamos ouvir, ó. They, thanks. Ó, that, think. É um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia é essa, colocar a língua aqui. Vamos treinar com a palavra paçoca. Você tem a língua presa. Você vai ficar em casa lá no espelho falando paçoca, mas você tem a língua presa. Então, paçoca. Todo mundo aí falando paçoca. 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 É isso aí, guys. Respondi 7 perguntas. Você pergunta, Smart English responde. Semana que vem, vou voltar aqui segunda-feira com mais 7 perguntas. Se der, eu respondo mais. Se a sua pergunta não foi respondida, tem um pessoalzinho que tá mandando direct perguntando sobre a profissão de teacher. Teacher, que faculdade que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer faculdade para ser um teacher? Como é que é e tal? E aí eu vou incluir também, tá? Não sei se sua perguntinha vai estar na semana que vem, mas eu tô juntando todas as perguntas que eu tô recebendo por direct, nos comentários. Então manda pra mim. Essa semana eu vou abrir a caixinha de pergunta nos stories. Manda sua perguntinha, pode ser de gramática, pode ser de pronúncia, pode ser sobre o universo dos teachers. Se você quer seguir essa profissão, quer ser um professor, tem curiosidade para saber como que é, o que tem que estudar, manda sua pergunta, tá bom? Relacionada ao inglês e ao português. Se você for estrangeiro, estiver aqui assistindo também, tiver dúvidas de português, pode mandar mesmo. E muito obrigada por todo mundo que tá aqui hoje assistindo a live. Espero vocês semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Thanks, guys. Bye, bye.